Às 7h40, vamos com você, Décio Caramico. Bom dia, Heródoto. Bom dia, ouvinte da Nova Brasil. Heródoto, eu estou aqui num local bastante conhecido da cidade de São Paulo, que é as margens do Rio Pinheiros, porque bem aqui tem um painel inusitado que chama a atenção, Heródoto. É o lixômetro. Ao lado dele tem um grande peixe e também uma capivara enorme de metal. E por que esse lixômetro está aqui, esse peixe, essa capivara estão aqui? A gente vai bater um papo agora com o Nelson Lima, que é diretor da SP Águas. Mas antes de bater um papo com ele, eu queria registrar aqui e dizer para o nosso ouvinte que somente no primeiro trimestre deste ano, mais de 10 mil toneladas de lixo foram retiradas do Rio Pinheiros. E esse número aí, desde janeiro de 2023, é ainda mais assustador, Heródoto, porque são 87 mil toneladas de lixo retiradas aqui do Rio Pinheiros. Então, Nelson Lima, eu queria começar batendo um papo com você, falando como que surgiu a ideia desse lixômetro e qual a importância dessa iniciativa. Visto todo o trabalho que a Secretaria de Meio Ambiente e Logística faz, junto com a SP Águas e a EMAI, a gente viu assim, a gente tira muito material. Como que a gente pode conscientizar as pessoas, né, deixar claro para elas assim, o quanto de lixo chega e o quanto de investimento a gente faz para deixar o rio limpo, né, para poder trazer para as pessoas a consciência de, no seu dia a dia, né, lembrando disso, já que a gente tem um painel aqui para quem passa na região poder ver, lembrando disso assim, ó, opa, como é que eu posso destinar corretamente o meu lixo, né, para que isso não chegue nos rios em dias de chuvas, né, e na nossa vivência diária na cidade. E o lixômetro, a gente estava falando fora do ar, né, que as pessoas geralmente lembram do rio no lixo quando é dia de chuva, né? Isso. Porque aí o lixo fica aparente, né? A ideia é que essa consciência seja permanente. Exatamente, né? Quando você está na sua frente, né? Muitas vezes a gente fala assim, ó, quando eu tenho uma meta para ver o que eu faço com aquela meta, eu coloco ela na minha frente para todo mundo saber. Aqui a nossa meta é de redução, então a gente quer mostrar sempre o quanto a gente tira para todo mundo ficar consciente dos valores, tanto de lixo retirado, quanto dos valores envolvidos que a gente coloca em recurso, que a gente poderia estar usando para outra coisa, né, também para a população, visto que é tesouro do Estado, mas a gente usa para tirar o lixo, que também é importante para ter um Rio Pinheiros limpo. E como que é esse processo de coleta e para onde que esse lixo vai? Nós temos barcaças, né, que operam no rio, a gente tem as barreiras ecológicas que seguram esse lixo. No rio mesmo? No rio mesmo. Aí a gente chega com a barcaça, com um equipamento aquático que tem uma retroescavadeira, a gente tira isso e leva isso para a margem, depois disso a gente leva para aterro. Então tem um lugar que a gente chama de bota-espera, que esse material está úmido, ele fica poucos dias lá, depois esse material é levado para um aterro. Que material é? A gente pensa só em garrafa PET, mas acho que não é só isso, deve ter sofá, pneu. A grande maioria do que a gente tira agora aqui é material plástico, porque é um material que flutua. No fundo, aí a gente tem pneu, nos sedimentos que a gente também retira, a gente tem pneu, a gente tem sofá, então tem tudo que acontece na cidade, de alguma maneira acaba impactando nos cursos d'água da região, ainda mais num curso d'água tão importante quanto o Rio Pinheiros. Tá certo. Falando um pouquinho mais para frente, um pouquinho de futuro, como que essas iniciativas ajudam na preservação e tem prazo ou não tem prazo para limpar o Rio Pinheiros? Quando a gente fala de universalização do esgoto, né, o Estado fez tem a meta de cumprir com a universalização, principalmente junto à BESP, para 2029. Né? Para as retiradas de lixo e de sedimento, são serviços contínuos, porque a vida na cidade continua acontecendo. O que vai ocorrer, principalmente em termos de lixo, quanto mais conscientização, quanto melhor for o serviço de coleta de lixo, menos material a gente vai tirar. Mas a cidade continua e isso precisa continuar sendo feito continuamente. Tá certo, Heródoto. Então, aqui em São Paulo nós temos o impostômetro e temos também o lixômetro, Heródoto. Dá para a gente até acompanhar aí no dia a dia, no começo do jornal. Agora, Décio, manda um abraço aí para a capivara, fala para ela que a nossa capivara aqui do jornal, que é a nossa mascote, que é a Capitu, ela não é? Ela também é solidária da gente não jogar nada no rio.
Exatamente, a Capitu se sentiu representada aqui, né, Heródoto? Quem nos acompanha pelo YouTube, ó, lá atrás, né, no meio, entre o Nelson e este repórter que vos fala, tem ali um peixão e uma capivarona bem grandonas ali, cheios de material que foi retirado, inclusive, do lixo, né? Exatamente. Do rio. Esse material foi retirado todo do Rio Pinheiros. Aqui é só um exemplo do que a gente tira todos os dias, aproximadamente 100 toneladas por dia de lixo aqui no Rio Pinheiros. É isso, Heródoto. É isso aí. Aí está, portanto, um flagrante da cidade importantíssimo esse, trazido aqui pelo Décio para a gente, pela preservação do Rio Pinheiros. Só para você ter uma ideia, nós trabalhamos no 12º andar aqui de um prédio, que eu brinco aqui, chamado de Tati Tower, e daqui a gente vê a Marginal e vê o Rio Pinheiros. E, logicamente, que a gente gostaria de um dia ver esse rio também com peixe. Por enquanto, só tem lixo. Quem sabe um dia a gente vai ver esse rio com peixe às 7h47.